Muito bem, pessoal. Então vamos começar aqui. Eu já preparei um aplicativo. Esse Cursos Fatec Aula já está estruturado, assim a gente já vai direto para o trabalho com ele. Então vamos lá abrir. O PDF desse app já está disponível para vocês na minha página. Então eu deixei o PDF aberto aqui para alguma referência, alguma coisa que a gente precise aqui dele. E como eu tenho feito em outros aplicativos, eu vou aproveitar o resource de cores e o resource de strings para a gente não ter que digitar tudo isso. Então eu já preparei aqui. Vejam que no resource de strings nós temos um string array com nomes dos cursos que estarão previstos no aplicativo. Isso é um recurso bastante fixo, assim, é uma coisa que fica difícil de mudar sem você atualizar o aplicativo. E não é muito conveniente. Numa revisita futura a esse app, nós poderemos trocar esse string array, que é fixo aqui no aplicativo, por um conjunto de nomes de cursos, ou seja, um string array que tem a origem em algum servidor. Ou seja, trazer do servidor a lista de cursos para preencher o nosso spinner que vai ser colocado no layout. Tá? Mas, para o momento, essa solução é a que nós vamos adotar. Muito bem, aqui o nosso layout está vazio, ainda do jeito que foi criado aqui o projeto. E eu vou começar colocando a cor de fundo na nossa tela de layout. Eu vou colocar aqui o background, já tem uma cor para isso, que é esta cor aqui, ó, a cor fundo. Ok? Então vamos aqui no nosso background, @color, cor fundo. E aí temos a nossa cor já colocada. Esse Hello World eu vou apagar. E agora eu vou voltar aqui em cores e vou alterar essa cor de fundo. Vamos escolher uma outra aqui, eu vou pôr esse verdinho. Assim o nosso aplicativo da aula fica com uma cor diferente do aplicativo modelo. De modo que quando a gente executar o app, a gente sabe que está executando o aplicativo da aula e não sem querer executando o outro que já está pronto. Beleza? Muito bem. Então esses nossos elementos aqui, ó, selecione o curso, onde há tal curso, FATECs encontradas, eles fazem parte da interface. E eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo modelo, vejam, selecione o curso, é um text view. Onde há tal curso? É um botão, e FATECs encontradas, é outro text view. Esse componente que contém os nomes dos cursos é um spinner. E o componente final aqui, ocupando a maior parte da área da nossa tela, é um text view. Ok? Agora, então, vamos construir esse layout. Eu vou fechar aqui do lado esquerdo o painel do projeto e aqui na nossa visualização de layout, eu vou pedir para exibir os elementos da interface padrão do Android, de modo que a gente possa ter uma boa visibilidade aqui de qual é a área útil que nós temos para usar na construção aí dessa tela, tá bom? Vamos começar a montagem então. Primeiramente, então, a gente tem que dar atenção para o layout. Como esse projeto foi criado utilizando o template Empty Activity, ele inicia o projeto com o layout Constraint Layout, ok? Então isso daqui precisa ser convertido para Linear Layout, e aí tem duas formas de fazer. Nós podemos mexer diretamente aqui no XML,
Então eu coloquei a visualização aqui da tela no modo split, fazendo aí a divisão da visualização entre XML e o design aqui da tela. O primeiro jeito então é mudar diretamente aqui no XML. Ou então podemos aqui na área de design clicar o botão direito do mouse e pegar aqui a opção Convert View. Convert View, cliquei, aparece esse quadrinho onde nós podemos escolher qual layout vamos utilizar. Então nós vamos fazer a troca do Constraint Layout para o Linear Layout. Vamos aplicar e aí já está trocado aqui, ok? Agora eu vou deixar a tela no modo Design e aí a gente visualiza a paleta de ferramentas e começa a trazer os componentes para cá. Mas cuidado, isso é um erro fazer nesse momento devido ao seguinte detalhe. Na conversão do Constraint Layout para o Linear Layout, não ficou especificado aqui, selecionar aqui o Linear Layout, e aí aqui, olha, nas propriedades, nos atributos do layout, não ficou especificada a orientação desse layout, se ele é horizontal ou vertical, tá? E se a gente começar a arrastar os componentes lá na tela, ele vai, por default, organizar como horizontal. E nós queremos o vertical. Então faz a especificação aqui antes. Se você deixar sem, ele trata como horizontal. Vamos colocar o vertical aqui. Agora sim. Nós temos a seguinte sequência de componentes. Um text view, escrito selecione o curso, um spinner, um botão, outro text view e um último text view fechando a nossa tela, e é isso que a gente vai construir agora. Text view, spinner, botão e 2 text views para terminar. Então, text view. Agora, nos containers, nós vamos encontrar o spinner, o botão e 2 text views. Então, fechando o nosso layout, esses são os componentes que nós necessitamos para a construção dessa tela. E agora, ajuste de propriedades. Então, vamos lá. Conforme podemos ver aqui no aplicativo modelo, o spinner e o text view final, eles têm aí umas cores diferenciadas. Vamos olhar aqui nosso resource de colors e a cor é essa cor aqui, olha. Ela não é exatamente um branco, ela é quase um branco. Se fosse branco, seria tudo F aqui. Eu chamei de cor branca. Qualquer nome é bom, acabou ficando esse aí. Então, nós vamos colocar aqui no background, text view selecionado, background, @color, cor branca, e aqui no spinner também. Então, background, @color, cor branca, e o spinner fechou. Percebam que ele não está exibindo agora nada. Bom, é porque não tem a propriedade entries. Mas como é que antes ele exibia? Um detalhe. Quando especificamos um background, ele aplica. Se não especificarmos um background, eu vou remover daqui. Aí, nesse caso, ele usa um background padrão que contém uma imagem, que é justamente a imagem dessa setinha que fica colocada aqui do lado direito. É por isso que ele tem alguma altura, porque ele tem uma imagem colocada dentro dele, um ícone. Ok? Quando a gente sobrescreve o background, substitui aqui o atributo por uma especificação nossa, então esse drawable cai fora. E aí ele não tem nenhuma medida, ele não tem altura, ele não tem conteúdo. Como ele não tem conteúdo e ele está com a altura configurada como wrap content, então ele zera a sua altura.
E agora, para que ele tenha o conteúdo, nós vamos colocar aqui na propriedade entries, vamos colocar aquele string array. Então, eu vou deixar com algum zoom. E a gente vai aqui visualizar uma parte aqui do layout do lado esquerdo. E aqui eu vou colocar @array cursos. Já apareceu aqui, ó. Exatamente é o que nós queríamos. Então, nós temos agora o nosso spinner já mostrando o primeiro item do array, do string array, que está definido lá nos resources. E esse string array se chama cursos. Tá certo? É esse cara aqui. Então, ele está mostrando aqui o primeiro item, que é o ADS. Se por acaso eu colocar um item novo aqui na primeira posição, XPTO, então só de fazer isso ele troca aqui por XPTO. Ele mostra sempre o primeiro item. Caso você queira que o teu spinner fique vazio no momento que a aplicação entra executando, então você cria um string aqui sem nada e ele vai ficar vazio. Ok? Muito bem. Então, vamos deixar assim mesmo. E seguir adiante. No aplicativo modelo, a gente pode notar que o spinner é um pouco mais alto. Nós vamos ajustar isso. É a propriedade padding. Então, do lado direito aqui no painel de atributos, vamos procurar a propriedade padding. E aí, vamos colocar aqui um valor para o top, 8 pixels, e para o bottom, 8 pixels. Ó. Percebem que não foi muita coisa? Não é tanto. Então vamos dar uma aumentada aqui, vamos usar 16, vamos deixar esse spinner mais alto, fica melhor para o usuário tocar o dedo nele. Ele fica mais alto, fica mais interessante para o usuário botar o dedo lá e ele funcionar direitinho. Agora vamos ajustar os textos conforme o nosso modelo. Primeiro text view, selecione o curso. Então é esse text view aqui e vamos mexer no conteúdo dele aqui. @string, selecione o curso. É esse resource cell curso. O botão é o onde há tal curso. Então a propriedade text do botão fica aqui mais para baixo. @string ver curso. Onde há tal curso. Legal? O próximo agora é o FATECs encontradas. Então é esse outro aqui. FATECs encontradas. @string lbl FATEC. O que mais? O text view desse daqui, o texto contido nesse text view aqui, ele é vazio, ele vai ser preenchido. E a altura dele deve ocupar toda a área disponível da tela. Então nós vamos zerar a sua altura e vamos colocar peso 1. Ele é o único cara que vai ter peso. Então ele acaba ocupando o restante da tela. Outros detalhes aqui. FATECs encontrados e selecione o curso estão centralizados. E uma letra maior e também uma cor mais evidente aí, um preto. Então vamos ajustar isso e já vamos fazendo os dois ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar um text view, segurar o Ctrl apertado, selecionar o outro. Os dois text views agora estão selecionados e aí vamos fazer as mudanças já nos dois. Então vamos aumentar o tamanho da fonte aqui, passar de 14 para 20. Um pouco grande, vamos diminuir aqui para 16.
Eu não lembro no PDF quanto foi que eu usei, talvez tenha sido até um 18. Pode digitar aqui. E colocar uma cor. Vamos colocar o black, @color. Esse black já está previsto lá. Onde é que ele está aqui? Ah, está aqui, ó. E nós vamos centralizar também. Então, vamos lá na propriedade de gravidade. A gente já viu isso em aplicativo anterior. Gravity Center. Nesse caso eu vou usar Center horizontal. Vocês vão ver por quê. Só Center horizontal, não Center geral, tá? O motivo é o seguinte. Vocês estão percebendo que o Fatex Encontradas tem um distanciamento aqui entre o botão e o texto do Fatex Encontradas, há uma distância. E no Selecione o Curso também há uma distância entre o texto e aqui o topo do meu layout. Isso é devido ao seguinte, foi especificada uma altura de 45 pixels para essas duas caixas de texto. Tá? Tá até um pouco exagerado esse 45, mas o objetivo era ressaltar essa possibilidade de organização. Então, ao invés de deixar com wrap content, eu troquei isso aí por uma medida fixa. E agora na propriedade gravity, então voltando nela, no que diz respeito à altura, eu vou mandar alinhar por baixo, alinhar pela base, ok? Então, nós vamos selecionar. A gente vai selecionar aqui a opção Bottom, ok? Então, criando esse efeito. Aí sim, de fato, pode ser uma altura um pouco grande demais, né? Tem que avaliar. E detalhe, se quiser dar um pequeno espaçamento, percebam que Selecione o Curso, ele está ligeiramente mais elevado. Ele não está encostado no spinner do modo como aqui está. Aí é a propriedade Padding. Então, nós podemos aqui mexer no Padding. Também dá para mexer na margem nesse caso. E a margem embaixo, é o Bottom. Então vamos colocar aqui uns 8 pixels. E aí nós temos então um pequeno afastamento, né? Eu alinhei por baixo e coloquei um padding para dar uma pequena distância aqui. E está feito. No mais, tem um detalhe aqui, olha, os componentes lateralmente, os componentes que ocupam toda a largura do layout, eles não tocam na borda do layout, eles não chegam até a borda. Isso acontece nos 4 lados. Em cima não dá para visualizar muito bem, mas isso foi feito nos 4 lados. É um padding no layout. Então, eu vou selecionar aqui o Linear Layout e vou aproveitar que eu já estou com o padding visualizado aqui e vou colocar uma distância aqui. Aqui eu até exagerei menos, lá no aplicativo modelo está maior essa distância, né? Então, vamos exagerar muito aqui. Olha lá, a gente restringiu a visualização a esse espaço útil, descontando um padding de 30 pixels em cada um dos 4 lados. Eu também poderia fazer isso individualmente, só do lado esquerdo. Vamos colocar aqui um 16. Então, só do lado esquerdo. Agora, do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, do lado direito e embaixo. E em cima não. Então, se eu especificar o padding em geral, vale para todo mundo. Se eu especificar só esses 3, vale esquerda, embaixo e direita. Eu vou deixar assim, para a gente não gastar um espaço aqui na parte do topo. Ok? Muito bem. Então, agora o layout já está praticamente concluído.
A única coisa que falta é a atribuição de identificação para os componentes com os quais a gente vai interagir no código Java. Nós temos que colocar aqui os IDs. Seguindo o que está lá no PDF, o nosso spinner se chama SPN cursos. Então, alteramos aqui o ID dele e damos Enter aqui na caixinha de diálogo de Refactor. O botão se chama BTN cursos. E o nosso text view se chama TXT Fatex. Esses outros dois text views não serão utilizados no código Java, então eu não vou me preocupar com o ID deles, fica como está. E com isso nós acabamos o nosso layout. Ainda nenhuma funcionalidade foi implementada, mas vamos executar aqui o aplicativo para a gente ver o layout responsivo funcionar. Então, eu mandei compilar, vamos aguardar o tempo dele aí para entrar executando no emulador e ver o que aconteceu. Uma pausa enquanto isso acontece. Pronto. Terminou de compilar. E aqui está o nosso layout, o spinner já carregado com os nomes de cursos. E se eu fizer aqui o giro do aparelho, o layout ajusta e as informações estarão todas visíveis aí. Ok, turma? Bom, então o layout está terminado. A parte do código Java fica para o próximo vídeo.